Então, essa é a pergunta que você tem que se fazer. Então, baseado nisso, Vilela, eu percebi, e até fico me perguntando, eu fui olhar até as pessoas que ele nominalmente falou no vídeo, e assim, a maioria tem. Não consegui achar, mas a maioria tinha muito mais viés de esquerda do que de direita, as pessoas que ele denuncia no livro, no vídeo. E mesmo assim virou como se fosse uma isca da esquerda para poder regulamentar a internet. Bom, o que eu falo é o seguinte: eu não me importo qual o nome que você quer dar para esse contexto. Eu posso falar como atuante no meio, eu posso falar como policial. Se a gente não tiver como inibir Big Techs, redes sociais e a internet como um todo, para poder punir os praticantes dessas condutas, a gente nunca vai avançar. Então, se você é de direita, você tem repulsa a falar a palavra, né, o termo regular a internet, então inventa outro nome. A gente trabalha aqui, ó, com a pedofilia, a gente trabalha aqui com massacres, a gente trabalha com o que você achar que te cabe. Se você acha que isso vai ser utilizado para poder vedar a sua liberdade de expressão, a gente coloca lá no projeto de lei, vedada a utilização para que... Eu não me importo, sabe, ô Vilela? O que a gente tem que fazer é isso, eu não me importo, desde que eu consiga, de alguma forma, alcançar os criminosos por trás do anonimato digital, que é o maior problema hoje enfrentado pela investigação no Brasil. Quero aproveitar a presença então do João, que ele tem um horário para sair também, e fazer essa pergunta em cima do que a gente está falando, viu, Senzi? Que eu tenho visto muitas pessoas falando sobre a regulamentação das redes sociais e com base no. Principalmente usando o vídeo que o Felca fez. O que você tem para falar pra gente sobre isso? Porque eu achei injusto, porque não era o intuito do vídeo e não é, né? Mas eu quero saber de você que tá do lado dele, tá conversando com ele, passou todo esse processo dessa feitura do vídeo, que foram meses, né? E aconselhando ele também juridicamente. O que você tem para falar sobre isso? Perfeito, Vilela. Acho que essa questão ela foi muito importante você ter tocado, porque a gente está vendo que muitas pessoas estão tentando, né, desmerecer, né? Desmerecer às vezes o vídeo, né? E eu acho que assim, regulamentação de redes sociais, ele é um termo que pode significar tudo, como também pode não significar nada. É igual eu falar assim, matar a fome, né? Você pode matar a fome de vários jeitos, né? Você pode comer um frango, você pode comer uma pizza, você pode comer carne. Então, acho que matar a fome está vinculado, né, fazendo essa analogia como regular rede. O que significa? Não, tudo e não significa nada, é um termo genérico, né? Que vai ter um significado de acordo com quem fala, né? Mas, independente dessas questões, né, na perspectiva do Felca, o objetivo do vídeo foi mostrar uma realidade, né? Foi mostrar um fato. Existe um fato, né? Qual que é esse fato? O algoritmo, ele vai sendo treinado, né? Ele treinou o algoritmo dele, ele criou uma conta, ou seja, o algoritmo, né? Esse é o fato. O algoritmo vai sendo treinado para mostrar crianças sexualizadas ou em situações sugestivas, né? Extremamente sugestivas. Então, o próprio algoritmo auxilia e ajuda, né, esses pedófilos a se conectarem com essas imagens de crianças, né? Então, isso é um fato. O Felca foi e mostrou um fato, né? Agora, o que as autoridades vão fazer, né? O que esse fato, o que a sociedade vai fazer com isso? Aí não cabe ao Felca, não cabe a mim, não cabe ao influenciador dizer, né? Eu entendo que, assim, não cabe ao influenciador dizer se tem que existir uma lei X de um jeito X ou de uma forma Y, né, de outra forma, né? E é óbvio, né, que os políticos estão tentando cooptar essa pauta justamente para tentar apoiar alguma legislação do interesse específico deles, né? Nós já sabemos que existem intenções, né, por trás, seja cercear o opositor, seja o que for. Mas da nossa parte, da parte do Felca, nós não estamos apoiando nenhuma legislação específica. Tá? O papel do Felca é de ser um comunicador. E isso eu entendo, acho que todos aqui concordam comigo, ele foi um comunicador, com maestria, ele comunicou um fato à sociedade, né?
Inclusive, o Estatuto da Criança e do Adolescente já é uma legislação que existe, já prevê, né, algumas proibições, né? O próprio Judiciário já deu recentemente uma decisão sobre o Marco Civil da Internet, que responsabiliza a plataforma por conteúdo de pornografia infantil, que é uma decisão muito importante. Duvido encontrar alguém que seja contra, né, essa decisão de responsabilizar uma plataforma por pornografia infantil. Até agora não encontrei ninguém que falou que é contra, né? Então, eu acho que é difícil... Eu acho que é a questão, assim, que, retomando, né, o que eu estava falando, de que, enfim, o Marco Civil da Internet, Estatuto da Criança, do adolescente, né, o próprio Judiciário decidiu recentemente, então eu entendo que já tem, logicamente, leis nesse sentido, né, para tomar algumas atitudes, né, lógico. Agora, se isso precisa avançar ou não, aí cabe às autoridades decidirem, discutir, não ao Felca, né. Eu queria deixar isso bem claro sobre esse tema regulação de redes de uma vez por todas, para a gente matar esse tema, né, dessas, até às vezes, teorias da conspiração. O Felca é um comunicador, ele comunicou um fato. Agora, o que as pessoas vão fazer com isso, que a sociedade vai fazer, o que os políticos vão fazer, o que vai se decidir, aí não cabe a ele, né? A gente não encampa essa questão de nenhuma forma, né, nesse sentido. Obrigado, doutor, pela participação. Sei que você tem um horário aí, tem bastante coisa, deve estar caindo o mundo aí para você em relação a tudo que está acontecendo. Então, obrigado por ter esse tempo para a gente, para explicar essas questões. Obrigado demais. Eu que agradeço o convite. É importante, né, em nome do Felca, aí também esclarecer alguns pontos, né, que eu pude esclarecer aqui, a questão do processo, né, a questão da regulamentação, né, que é importante a gente deixar isso claro. Então, eu agradeço demais, Joel, né, a Sheili, né, Luana, você, Vilela, a Fabi aí, pelo sempre receptividade. E tá caindo o mundo, sim, muita gente chamando, muita coisa acontecendo, muitos processos chegando, muitos processos indo, então muita coisa para fazer. Então eu tenho realmente que ir. Peço desculpas, mas agradeço ao mesmo tempo. E agradece ao Felca, ele já mandou, a gente mandou o convite para ele agradeceu. Realmente é isso que você estava falando, né? No momento, como não tem nada a acrescentar, é melhor ele esperar o que vai acontecer, e assim, quando tiver alguma novidade, ele volta para falar, tá certo? O espaço Perfeito. Aqui tá aberto. Obrigado. Como teve na época das bets. Obrigado, doutor. Até mais. Joel, a gente tava falando dessa regulamentação das redes. E o pessoal que não trabalha com internet, às vezes não sabe que as próprias plataformas têm muita regra. Se você descumprir essas regras, algumas a gente sabe, algumas a gente não sabe. Mas já tem muitas regras que a gente não pode descumprir, né? Colocou palavrão, colocou alguma coisa pesada, seu vídeo não vai ser monetizado ou até vai ser derrubado. Se tiver copyright, né? Se você estiver usando conteúdo de terceiro sem a permissão. O que você poderia falar sobre essa regulamentação? O medo é real, e eu entendo esse medo, também tenho medo de uma regulamentação que possa ser prejudicial à livre expressão. Por exemplo, eu trazer um convidado aqui e a plataforma ficar com tanto medo do que aquele convidado possa falar, que ela já de antemão vai censurar o vídeo, sem saber o que a pessoa vai falar. Então, claro que tem riscos, mas algum tipo de controle tem que ter. Na minha opinião, eu acho que todas as pessoas que estão na rede, elas têm que ter, mesmo que tenham um pseudônimo, um avatar, você tem que saber que o CPF é daquela pessoa, né? Até para facilitar quando ela cometer crime. O que você acha, João? Não, eu acho que as plataformas tinham que ter regras mais claras sobre as coisas, tá? Eu acho que não custa nada isso, é da vida em sociedade, cara. Desde que a gente começa a viver em sociedade, a gente vai incluindo algumas regras que não necessariamente é censura ou é coação. Eu não posso entrar de sunga num banco, né? Vai ter a regra lá, não, né? Tem regras nos lugares onde você vai, né? Regras, inclusive muitas delas é uma regra de etiqueta que é seguida pelas pessoas. Porque é de bom tom. Nas redes sociais parece que essa materialização ela acaba, né? Eu costumo dizer que a falta do olho, essa hiperconectividade, essa falta de materialidade na conversa com outra pessoa, faz com que as pessoas acreditem que elas podem falar e fazer o que quiserem na internet, porque simplesmente estão atrás de um avatar. E aí eu me pergunto, se em tudo na vida a gente coloca o CPF e o RG, por que o perfil não pode colocar esse RG e simplesmente se responsabilizar pelas coisas que está falando? Na rua você tem que se responsabilizar por isso. A internet são as novas ruas, né?
Mas eu fico mais preocupado ainda, e aí nem estou falando necessariamente de discussão sobre como será a regulamentação, mas aí eu fico bastante preocupado com como as novas gerações elas têm dominado muito mais e têm tido muito mais liberdade de caminhar pelas ruas da internet e das redes sociais do que as pessoas mais velhas que eram para estar educando essas pessoas que estão andando agora. Então, muitas vezes, há uma década atrás você não deixava o teu filho na rua porque era perigoso. E aí você acha que ele, com o celular na mão, ele está totalmente seguro. E na verdade pode estar acontecendo geralmente acontece totalmente o contrário. Ele está num mundo totalmente diferenciado ali dentro, sem legislação, sem organização, sem nenhuma, enfim, regulamentação. Eu nem falo estatal, mas das próprias redes sociais que a gente não entende direito. Quais são as regras, o que se pode fazer, o que se não pode fazer. Se a gente quer continuar convivendo em sociedade sem ter um colapso, muitas coisas precisam ser regulamentadas. Agora, a gente precisa fazer um debate honesto, um debate com muito diálogo, para ver como que a gente vai fazer essas coisas, porque não vai dar mais, mano. Vai chegar um momento que vai acontecer alguma coisa. Já está acontecendo coisas muito terríveis, mas vai chegar um momento que a sociedade vai olhar para isso e vai falar assim: olha, sem a gente responsabilizar as pessoas pelo que acontece nas redes sociais, a gente não vai conseguir se manter como sociedade. É basicamente, quer um exemplo de como a gente não está avançando nisso e a gente vai se ferrar no ano que vem? As inteligências artificiais estão fazendo vários vídeos. E a questão é que essa tecnologia está avançando muito rapidamente. Até o final do ano vai ser muito difícil, ou no começo do ano que vem, vai ser muito difícil a pessoa entender em baixa resolução que vídeo que é IA ou que vídeo é real. E aí, a gente tem eleições no ano que vem. Imagina a quantidade